Pessoal, a paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se assim ele quiser nos ajudar. Vamos falar aqui de um texto bem conhecido, muito falado, assim como também muito distorcido. A ideia no textos grego e hebraico, quando se fala desse texto, e a ideia que nós temos, né? Se você tem a ideia acerca de alguma coisa de forma distorcida, você nunca vai compreender de fato o que diz. Mateus capítulo 16, inclusive eu vou postar abaixo desse vídeo aí, depois, um vídeo que eu falei falando acerca desse texto. Ele é um pouco maior, mas para você entender os termos que eu aponto, cada um deles mostro como é em grego, mostro como é que está nos dicionários, né? Aqui eu vou falar apenas, mas não vou mostrar o texto, porque não tem como por causa da câmera. Ficaria um pouco complicado. Mateus capítulo 16, versículo 18, vamos ler a partir do versículo 13. Qual é a ideia que você tem desse versículo 18 e qual é a ideia de fato que Jesus quis passar? Vamos começar do versículo 13, Mateus. Vai estar um pouco diferente porque eu estou usando esse Novo Testamento do grego, né? É bem diferente da sua versão. Tá vendo aqui? Todo em grego. Só a numeração que são os números arábicos. Vamos lá. E vindo Jesus para as áreas de Cesareia de Filipe, perguntava aos discípulos deles, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E disseram, uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Disse a eles, no caso Jesus diz a ele, né? E vós, quem me dizes ser? E respondeu Simão Pedro, e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É essa declaração aqui que Jesus vai edificar a igreja, que o povo pensa que é sobre Pedro, mas não é essa questão que eu vou entrar aqui agora. Tu és o Cristo. E Simão respondeu, versículo 16, e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu, ao que respondeu Jesus e disse a ele, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, ou filho de João, porque carne e sangue não revelou a ti, mas o Pai meu, o qual está nos céus. E também te digo, tu és Petros, P-E-T-R-O-S, Petros. E em cima de tal pedra, em tal pedra, edificarei a minha assembleia. No grego, eclesia, que nós chamamos aqui por causa da ideologia, do dogmatismo ideológico católico romano, chamamos de igreja, só que nós não sabemos o que é igreja. E os portões, não é porta. Tanto porta, gente, a palavra Thira, que pode ser pronunciado como T-H-Y-R-A, Thira, que alguns chamam de fura, que quer dizer porta. Mas o que é porta? Porta não é aquilo que eu e você pensa, que é aquilo que fica na casa. Entendeu? A palavra porta não é isso, a palavra é acesso. Tanto porta como pile. Pile
que aqui o plural é pilai, pilai, que alguns chamam de pulai. Tanto pile como pura quer dizer lugar de acesso, tanto para acessar a área interna como para acessar a área externa. Excesso de entrada e saída. Jesus usa aqui a palavra pilai, que é o plural de pile, que quer dizer portões, acesso, entre outros significados, que possivelmente eu ler aqui. E o portões de quê? Do Hades. Hades não é Geena, Geena é inferno. Como eu disse a vocês, eu vou postar aí embaixo o vídeo que você vai assistir para você entender. E os portões do Hades não obterão domínio ou subjugarão a ela. Não subjugarão a quem? A igreja, a assembleia, ao ajuntamento, a congregação. Entendeu? Então, o que significa, gente? A palavra, essa palavra, te digo que és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e os portões do Hades não subjugarão ou obterão domínio ou deterão a ela. O que significa isso? Na sua versão está assim, ó. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler aqui o dicionário Vini. Esse dicionário Vini que eu já li no outro livro, que é da CPAD. O que é inferno? Letra I, inferno, 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 inclinar, inferno, infame, infiel, inferno, inferno. Vou tentar colocar aqui. Não sei se vai dar para ver aí, um pouco no Facebook. A palavra inferno. Tá aí como que, ó, Geena. Aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver aí no YouTube, mas eu vou postar o vídeo aí que mostra. Entendeu? Inferno aqui escrito como Geena. Representa a palavra hebraica Gehinom. É só pesquisar no Google. Tofete, Vale do Tofete, ou Gehinom. O Gehinom fica no Vale do Tofete. Você vai ver a história, acho que é de Josias, o rei que profanou este lugar, que era o lugar sagrado onde se sacrificava crianças. Jeroboão era um dos tais que fazia isso. Só você ler a história de Jeroboão, acho que é 1 ou é 2. É uma palavra aramaica correspondente. É encontrada 2 vezes no Novo Testamento, 11 das quais o Evangelho Sinótico, em todas as ocasiões, proveniente da boca do Senhor Jesus. Está lá em aquele que diz a seu irmão louco, estará perigo do fogo do inferno. Entendeu? Diferente da palavra Hades. Vamos lá, Hades. Letra H. Letra H. Hades. Cadê Hades? Vou tentar aqui colocar para vocês verem que a palavra Hades. Tá vendo aí? Hades é bem diferente. É essa palavra que está no texto de Mateus, Hades. Diferente de inferno, diz aqui Hades. O que é Hades? Região dos espíritos dos perdidos que morreram, mas incluindo os santos mortos em períodos precedente à ascensão de Cristo. Vou repetir. Hades é a região dos espíritos dos perdidos que morreram, abre parêntese, mas incluindo os santos mortos em períodos precedentes à ascensão de Cristo.
O que é que diz em Efésios capítulo 4, versículo 8? Leia lá que você vai ver. O que foi que Jesus disse ao ladrão lá na cruz? Ainda hoje estará comigo? Porque diz lá em Efésios 4:8 que Jesus levou cativo o cativeiro. Então Hades era a região dos espíritos perdidos que morreram, mas incluindo os santos que morreram em períodos precedentes à ascensão de Cristo. Alguns pensam que a palavra significava etimologicamente os não vistos, formado de a, é o prefixo de negação, elemento de negação, né, e eido, ver. Mas esta derivação é questionável. Uma derivação mais provável é de rador, significando todo receptor. Corresponde ao termo Sheol no Antigo Testamento. É lamentável quando traduzida por inferno. Dicionário Vini, da CPAD, página 689. Né? É lamentável quando traduzido por inferno no Salmo 16:10, ou sepultura, por exemplo, em Gênesis 37:35. Ou como sepultura em Gênesis 37:35, ou sepulcro em Números 16, versículo 30-32. No Novo Testamento, sempre deveria ser traduzido por Hades. No Antigo Testamento, os tradutores foram uniformes ou não foram uniformes na tradução. Você vê um exemplo disso, pega a versão que em Isaías 14:15, né, o caso lá da queda de Satanás, está como inferno. Nunca denota sepultura. Olha, nunca denota sepultura, nem região permanente dos perdidos no tocante ao tempo. É para os tais um estado intermediário entre o falecimento e o destino final, que é o Gehenna. Entendeu? Tudo que nós achamos que é verdade nas doutrinas das chamadas igrejas, você tem que procurar reformular. Tudo. Entendeu? Então, em primeiro lugar, é acesso da morada dos mortos. E o que é deter? Deter, que é o verbo katisruo. Katisruo, repito, eu vou postar aí embaixo o vídeo que eu fiz, mostrando cada termo quando é escrito, como é escrito, para você averiguar. Katisruo. Katisruo. Katisruo, ser, tornar-se forte. O absoluto quer dizer reforçar-se, aumentar de intensidade, conseguir estar em condições de prevalecer sobre ou subjugar. Então, significado aqui que os portões, o acesso de entrada e de saída da morada dos mortos, que é o Hades. Quem é, gente, salvo em Jesus Cristo que vai para o inferno? Qual salvo em Cristo Jesus que vai para o inferno? O problema é que a ideia que nós temos de prevalecer contra é uma adversidade que a denominação está passando. Ou que algumas pessoas que fazem parte dessa denominação, geralmente não é assim, é a denominação, o inferno não vai fechar essa igreja, falando da denominação, do espaço feito de concreto, onde a igreja se reúne, que deveria se reunir para aprender a ser igreja, só que não, as pessoas se reúnem para aprender a ser conforme o dogma daquela denominação. Então a nossa ideia é essa, só que a palavra aqui, prevalecer, quer dizer deter, ou prevalecer sobre, ou subjugar. Não entendeu ainda? Vamos ler 1 Tessalonicenses, o 1 Coríntios, capítulo 15, para você entender o que Jesus quis dizer isso, que as portas, os portões do inferno, ou da morada dos mortos, o acesso de entrada e saída da mansão dos mortos, não deteriam, não subjugariam. O que quer dizer isso? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15.
versículos, Atos dos Apóstolos, Romanos, 2 aos Coríntios, 1 aos Coríntios 15, diz assim, ó, a partir do versículo 54 até o 57. Quando, pois, este ser corruptível tiver revestido a incorruptibilidade, e este ser mortal tiver revestido a imortabilidade, então cumprir-se-á a palavra da Escritura: a morte foi absorvida, foi sugada na vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? O que é aguilhão, gente? Aguilhão quer dizer cadeado, cadeia, algema, aquilo que prende a pessoa, impossibilitando a liberdade. Porque Jesus Cristo morreu e as cadeias da morte, o aguilhão da morte não o deteve lá no Hades, como Pedro fala em 2 Pedro, e como Paulo fala lá, e como Pedro fala em 2 Pedro, a sua segunda carta, 2 Pedro, e também Pedro fala no seu discurso lá em Atos capítulo 2 e capítulo 3, porque a morte não pôde deter, subjugar ou impedir Jesus de ressuscitar, porque ele era justo. Então, olha o que Paulo diz aqui, ó, 1 Coríntios 15, a partir de 54 até 57. Quando, pois, este ser corruptível, que envelhece, que adoece, que morre e entra em decomposição, tiver revestida em corruptibilidade, ou seja, um corpo que nunca mais envelhecerá, nem adoecerá e nem morrerá, e este ser mortal tiver revestido a imortabilidade, então cumprir-se-á a Escritura, a palavra da Escritura: a morte foi absorvida, foi sugada na vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está a tua cadeia, o teu aguilhão, o teu poder que impede a vida entrar de novo? Aí Paulo diz, versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Vou repetir. O aguilhão, a algema, a cadeia, o cadeado, o que empreende, o que impede a liberdade da morte é o pecado. E o que dá força ao pecado? A lei. Porque por natureza nós somos pecadores. E nós não conseguimos cumprir a lei, nunca. Nem podiam e nem nunca poderemos. Mas Paulo diz o que no versículo 57? Aqueles que querem guardar sábado, fazer não sei o que, não sei o que. Olha o que Paulo disse: graças se rendam a Deus que nos dá. O verbo está no presente, indicativo, ativo, na terceira pessoa do singular. É algo que está em andamento, que está ocorrendo. Entendeu? Ó, nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Não está deu como consumado. É algo que está em andamento, que está ocorrendo. É por isso que nós não estamos salvos, nós somos salvos. Atos capítulo 15, se eu não me engano, versículo 12. Pedro dizia, mas cremos, falando sobre a lei. A mesma discussão que existe hoje, sábado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso aí, já existiu sempre. É só você ler Atos capítulo 15, né? Esse julgo que os judeus queriam colocar, não somente a lei, mas queriam colocar a tradição dos antigos, que até hoje o judaísmo pratica a tradição. Entendeu? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não prevalecerei, porque Jesus já nos dá a vitória. Deus nos dá a vitória. E como será isso, gente? Porque os portões ou acesso de entrada e saída da mansão dos mortos não prevalecerão contra a igreja para consumar 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 14. Olha o que diz. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morrem em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor,
que os vivos, os que ainda estivermos aqui, para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que dormem. As portas, os portões, o acesso de entrada e saída da mansão dos mortos não prevalecerão contra a igreja, porque os que estivermos vivos aqui para a vinda do Senhor não passaremos à frente dos que morreram. Quando o Senhor, ao sinal dado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é o que significa Mateus 18 ou 16, 18. Os portões da morada dos mortos não subjugarão, não deterão a igreja, porque ela ressuscitará. Então, gente, muito obrigado, viu? A paz de Cristo a todos. Deus continue abençoando. É isso que quer dizer quando disse Jesus lá que o acesso, os portões da morada dos mortos não deterão a igreja nisso. Ela vai ressuscitar. Não é essa a ideia que você tem hoje aí, não. Amém? Rapaz, uma boa tarde.